Mateus 7, a partir do versículo 24, Jesus disse: todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vocês ouviram muito bem que esta é a conclusão do sermão mais importante de Jesus. E a conclusão de Jesus é contando uma ilustração, uma parábola, que na verdade permite que nós fazemos uma comparação, porque Jesus expõe uma realidade de fácil compreensão da vida cotidiana, a construção de uma casa, para que através dessa ilustração nós tenhamos uma compreensão do que é a vida espiritual, ou de alguma verdade, ou de alguma realidade referente à vida espiritual. Jesus é esse mestre que facilita a nossa compreensão. Ele sabe que a gente tem muita dificuldade de entender as coisas, então ele traz ao nosso nível humano de compreensão para que a gente entenda. É isso que ele está fazendo aqui. A conclusão de Jesus é com uma ilustração, uma técnica que vale muito a pena usar para que um público entenda o que um comunicador está querendo comunicar, pretendendo comunicar. E Jesus traz a imagem, desenha um cenário de dois construtores, cada um deles construindo uma casa, e a única diferença dessas duas casas está no alicerce, no fundamento, porque nem o texto de Mateus 7, nem o texto de Lucas 6 destaca alguma diferença estética no acabamento da casa, no aspecto da casa, mas a única diferença notável e fundamental estava no alicerce. A única diferença é que o construtor, considerado por Jesus sensato, sábio, inteligente, ele cavou uma vala e achou uma rocha, um local firme, e ali estabeleceu o alicerce de sua casa. Vindo a chuva, os ventos e as inundações, e debatendo contra ela, ela permaneceu firme, intacta. Agora, um outro construtor, semelhantemente, propôs construir uma casa, mas não atentou bem para o lugar, nem para o modo como ele iria começar a construção. Ao contrário do primeiro, que cava até encontrar a rocha e estabelecer nela, num local firme e sólido, o seu alicerce, ele constrói em qualquer lugar, e depois de terminada a casa, vieram os mesmos inimigos, digamos assim, do construtor. A chuva, os ventos e as inundações debateram contra esta casa, e ela caiu, e Jesus é enfático em dizer que além de cair, a queda foi grande. Então eu quero pensar com vocês, rapidamente, o que essas palavras de Jesus significam. Eu gostaria que você primeiro se atentasse para o fato de que Jesus não disse que esses construtores, eles estavam construindo uma casa. Jesus disse que eles construíram sua casa. Então, a imagem que Jesus quer que você vislumbre aí agora, não é a de um construtor construindo uma casa para alguém morar. É de um construtor construindo sua própria casa, para ele mesmo morar. Por isso ele deve ter cuidado, porque a queda da casa significa a sua própria queda. A destruição da casa significa a sua própria destruição. E se valendo da técnica de Jesus, há uma ilustração que talvez você já ouviu, que cabe muito bem aqui, de um velho pedreiro de um pedreiro velho, Os dois é a mesma coisa, porque o pedreiro queria aposentar,
chegou para o seu chefe, trabalhava na construtora, comunicou a ele seu interesse de se aposentar para ter mais tempo com a família, com os netos. E o seu chefe ficou muito entristecido, mas disse: eu vou considerar o seu pedido, sua proposta, que você merece isso. E você vai fazer muita falta, porque a notoriedade da nossa empresa, do nome que a gente tem hoje, se deve ao fato de que você trabalha aqui há muitos anos e é um excelente mestre de obras. Trabalha muito bem, preza sempre pela qualidade, entregou muitas boas casas que deram notoriedade ao nome da nossa empresa. Mas me faz uma coisa, atende um pedido meu. Antes de você se aposentar, eu queria que você trabalhasse no último projeto. E você terminando, você tem sua aposentadoria. Você vai construir uma casa, que é a última. Se você gastar 10 dias, depois de 10 dias você está aposentado. Se você gastar um mês, depois de um mês você está aposentado. Combinado. Ele começou a construção. E a vontade de aposentar era tão grande que ele começou a trabalhar displicentemente, a fazer de qualquer jeito. Ia na loja, chegava lá, tinha um material de segunda qualidade, de uma qualidade inferior, e como ele sempre tinha costume de trabalhar com qualidade, né, de primeira, qualidade boa, o vendedor dizia: olha, só tem isso aqui hoje, mas o material bom mesmo vai chegar daqui uns dias e você pode esperar, como das outras vezes a gente fez, e vai chegar. Ele diz: não, eu estou com pressa, eu não posso esperar uma semana, porque eu tenho que terminar mais rápido, porque minha aposentadoria está em jogo, eu já marquei minha viagem com os meus netos, preciso aproveitar esse negócio. E começa nesse processo a não dar acabamento bom, como ele era acostumado a fazer, e termina a casa muito rapidamente, em prazo recorde. Causou surpresa no seu chefe, que veio fazer a inspeção, a vistoria. Disse: agora eu quero te dar uma notícia. Pega a chave da casa, entrega para o pedreiro e diz: é o meu presente para a nossa despedida, é a sua aposentadoria, a casa é sua, você vai morar nela. É isso que Jesus quer que a gente entenda. Em primeiro lugar, não se trata de algo que você vai construir para você, para outras pessoas, é para você. Todos nós somos construtores, isso é óbvio. Todos nós precisamos saber disso, entender isso. A vida é uma construção. Nosso ministério é uma construção, nosso casamento é uma construção, nossa família é uma construção, nossos relacionamentos são construções. Nosso relacionamento com Deus é a construção mais importante da nossa vida, e nós não podemos ser displicentes quanto a isso, quanto a essa realidade. Nós estamos construindo alguma coisa, e o mestre da construção, o mais extraordinário, nos deixou essas lições. Se há alguém que é especialista em construção, é Jesus. Queridos, Jesus edificou a igreja há mais de 2000 anos atrás, e até hoje ela permanece intacta. Por quê? Porque ele diz: sobre uma rocha eu vou estabelecer ela. Então ele entende de construção. E se tem alguém que tem peso para falar de construção, propriedade, é Jesus. Então vale a pena observar o que ele está dizendo aqui e seguir. Aqui em Mateus não aparece o que aparece em Lucas, porque Lucas diz que Jesus disse que todo aquele que vem a ele, escuta suas palavras e pratica, é que é semelhante ao homem sensato, sábio. Então Jesus está expondo 3 processos que nós precisamos nos submeter: vir a ele, ouvir o que ele tem para falar e colocar em prática. É só o processo completo que muda a sua vida. Só vir a Jesus não é suficiente, a gente tem que permanecer. Só permanecer não é suficiente, a gente tem que ouvir o que ele tem para falar. E só permanecer e ouvir o que ele tem para falar também não é suficiente, a gente precisa colocar em prática. Porque o que muda a nossa vida não é o que a gente sabe, é o que a gente coloca em prática. Ter a receita de um medicamento que pode te trazer cura no bolso não é suficiente, você tem que passar na farmácia, comprar o medicamento e tomar como foi prescrito. Então isso que Jesus está dizendo, em primeiro lugar, é uma casa que você está construindo, fique atento nisso, e você precisa construir bem, porque
do resultado final dessa casa depende do seu futuro. Aí, em poucos minutos, eu quero compartilhar com vocês 3 lições que Jesus revelou aqui. O primeiro é: o segredo de toda construção está no alicerce, é na base, é no fundamento. Há muitos ministérios por aí que têm uma aparência muito boa, uma voz bonita, a letra que se canta é bonita, a mensagem que se prega é bonita, mas não tem firmeza na estrutura. Qualquer coisa derruba. Então Jesus está nos ensinando o seguinte: viver de aparência é ruim, é perca de tempo, porque uma hora a casa cai. E o alicerce é algo que fica oculto, não é? Ninguém vê. Só o construtor da casa sabe a profundidade. Mas quando a casa cai, o alicerce se expõe. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente precisa preocupar com base, com firmeza, com solidez, com alicerce, com estrutura, a semelhança da árvore, que deve ter raízes profundas. Sabe por quê? Por causa da segunda lição que Jesus ensinou. Qual? Toda construção passará pelo teste da firmeza, da resistência. A chuva, o vento e a inundação veio contra qual das 2 casas? As 2. Uma estava preparada para receber, passou no teste, e outra não. Então, tanto a casa do homem sensato como do insensato passou pelo teste. E qual foi a que permaneceu? A que tinha alicerce, a que tinha fundamento. Então, dê tempo ao tempo, e cedo ou tarde, toda nossa construção passará pelo teste. Se esse seu relacionamento não tem base firme na palavra de Deus, não vai resistir ao teste. Se sua vida espiritual não tem profundidade, é apenas aparência, é apenas raso, não vai passar pelo teste. Então, antes de a gente olhar para o teste da outra pessoa, e do modo como ela não resistiu ao teste, a gente deve fazer uma análise da nossa vida. É uma análise pessoal. Porque se eu parar para analisar o outro, eu deixo de me preocupar com a minha realidade, com a minha construção. Há algumas pessoas que dizem que a gente deve construir, no mínimo, 2 casas na vida, né? Uma é a dos palpiteiros e a outra é a nossa mesmo. Porque o que tem de gente para dar opinião, para falar de como a gente deve fazer as nossas coisas, é muita gente. E bom seria se essas pessoas tivessem, de fato, propriedade para falar, mas quando elas estão falando para a gente está aqui só pensando, mas não tem moral, não tem peso para falar. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: talvez você já ignorou muita coisa que muita gente disse porque não tem peso para falar, não tem vida, não tem profundidade, não tem alicerce, não tem firmeza. Mas há alguém aqui hoje falando ao seu coração, e esse alguém tem profundidade para falar, tem base para falar. É Jesus. E assim, pessoas que vivem isso aqui na integridade. O fato de você conhecer pessoas, de nós conhecermos pessoas que não vivem isso aqui, isso não significa que todo mundo negligencia isso. Há pessoas que vivem isso aqui e têm base para falar. Então, se apegue, se aproxime de pessoas que você já viu passar por ventos fortes e permaneceu firme. Essa pessoa tem alguma coisa para te ensinar. Tem uma lição para acrescentar na sua vida. Porque Deus nos ensina por vários métodos. Há pessoas que Deus coloca na nossa vida como mentores, como instrutores, que têm o que nos ensinar. E nós precisamos nos valer disso. Saber que toda construção é um processo. Não são todas, mas hoje a gente acho que vive quase que uma moda na questão imobiliária, que são aquelas casas, né? Que são construídas 2 no lote, como é o nome? Germinadas.
A maioria de nós temos dificuldade com aquelas casas por conta da rapidez com que é construída, já percebeu? Você passa num dia, está de um jeito, no outro, você fala, mas era aqui que tinha um lote vazio, já tem, né, 2 casas construídas. E não necessariamente é assim, mas na maioria dos casos a rapidez não fala de qualidade, né? E a nossa vida espiritual é assim também. Você só pode resistir ao teste que você terá que passar se você tiver se submetido ao processo de construção que é necessário. Tudo que nasce depressa, morre depressa, acaba depressa, não resiste ao teste do tempo. A borboleira de Jonas, numa noite nasceu, num dia morreu. Então, Jesus está nos ensinando isso. Ele usa a imagem da construção para dizer, é um processo. E a casa que resistiu foi aquela casa cujo construtor dedicou tempo a construir. Porque Lucas diz que ele cavou. E cavar é um processo que requer tempo e esforço. Então, qualquer construção que você for construir, lembre-se disso. Prefira firmeza, qualidade, solidez do que rapidez. É isso que Jesus está nos ensinando. E a última lição que Jesus quer que nós enxergamos nesse texto é que Cristo e a sua palavra é o melhor alicerce para nós construirmos nossa vida. Ele disse, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, são as palavras de Jesus, que são alicerce, que são firmeza para a nossa vida. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem profundamente enraizados nele. É Jesus que é base sólida, é Jesus que é base firme. Você pode construir sua vida junto a alguém, ao lado de alguém, para facilitar para você. Essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Relacionamentos, casamento, família, amigos. Mas base, não. Pessoas não podem ser base. Se sua base, a base de sua vida for seu esposo, se um dia ele faltar, acabou-se a estrutura da sua vida? Você vai se entregar? Então, a palavra de Deus nos constrange agora ao final. Talvez você está construindo, já está no acabamento, está colocando o telhado. Você pode rever seus conceitos de construção e começar novamente. Dizer, eu quero começar certo. Eu quero me enraizar em Cristo. Eu quero criar base, fundamento, alicerce nele. Porque passa o céu, passa a terra. Ele não passa. Sua palavra não passa. É por isso que o Salmo diz, os que confiam no Senhor são como os montes Sião. Não é que não se abalam, o texto é que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Há uns anos atrás, teve um vento, uma chuva muito forte, uma tempestade, que passou lá pelos lados do Oriente, e deu contra uma casa de um homem chamado Jó, lá nas terras de Uz. Mas a casa dele ficou firme, sólida, intacta. Levou muita coisa, mas ele permaneceu firme, porque a base, a sua fé, a sua firmeza não estava em pessoas, não estava em homens, porque os seus amigos falharam, mas estava em Deus. É por isso que ele diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. É por isso que ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, em breve ele se levantará em meu favor. E ao final de tudo, ele conclui dizendo uma frase maravilhosa, meus olhos agora te veem, te contemplam. Só quem cria bases sólidas em Cristo pode dizer o que Jó disse, os meus olhos estão vendo o meu Redentor, como a minha fé me dizia que eu veria. Você só poderá viver experiências extraordinárias com Deus,
de permanência, de persistência, de perseverança, se você manter sua fé sempre firme em Deus. Porque aconteça o que acontecer, Deus não muda. Deus não muda. Ele estará sempre sólido, firme, no mesmo lugar. Que nós nos apeguemos a Cristo hoje com mais firmeza. Que não seja a doença, que não seja o desemprego, que não seja as tristezas, as humilhações, que nos leve para longe de Deus. A pergunta conclusiva dessa minha participação é essa. Em que base você tem construído sua vida? Qual o tipo de solo que você tem construído? Que tipo de material você tem usado? Você vai passar por muitos testes, mas o teste mais importante será aquele que acontecerá no dia que estivermos diante do trono de Deus. Ele vai julgar nossas obras. Ele vai julgar cada uma de nossas construções. Isso é fundamental. Não se esqueça. Cristo é base firme. Cristo é base sólida. Amém? Obrigado, pastor Vanderly. Devolvo ao Senhor.